Leva tempo para conhecer a si próprio. Como o tempo poderia ajudá-lo? O tempo é uma sucessão de momentos. Cada momento aparece do nada e desaparece no nada, para nunca mais reaparecer. Como algo poderia ser construído sobre uma base tão fugaz? O que é permanente? Procure o permanente em você mesmo. Mergulhe fundo dentro de si próprio e descubra o que é real em você. Como posso procurar a mim mesmo? Tudo que acontece, acontece a você. O que quer que você faça, o agente está em você. Encontre o sujeito de tudo que você é como pessoa. O que mais eu poderia ser? Descubra. Mesmo que eu diga a você que você é a testemunha, o observador silencioso, isso não significará nada para você, a não ser que você descubra o caminho para o seu próprio ser. Minha pergunta é: como encontrar o caminho para o próprio ser? Abandone todas as perguntas, exceto uma: quem sou eu? Afinal de contas, o único fato do qual você pode ter certeza é de que você é. O eu sou é certo. O eu sou isso não é. Lute para descobrir o que você realmente é. Há 60 anos não faço outra coisa. Que mal há em se esforçar? Por que esperar resultados? O esforço em si é a sua natureza real. O esforço é doloroso. É você mesmo que faz com que seja assim, ao buscar resultados. Empenhe-se sem buscar, lute sem avidez. Por que Deus me fez como sou? De que Deus você está falando? O que é Deus? Ele não seria a própria luz na qual você faz essa pergunta? O próprio eu sou é Deus. A própria busca é Deus. Buscando, você descobre que não é o corpo nem a mente, e que o amor pelo ser em você é o amor pelo ser em todos. Os dois são um só. A consciência em você e a consciência em mim, que aparentemente são duas, na realidade é uma só. Ela busca a unidade que é amor. E como posso encontrar esse amor? O que você ama agora? O eu sou. Entregue a ele seu coração e sua mente. Não pense em nada além dele. E isso, quando feito sem esforço e naturalmente, é o estado mais elevado. Nele, o próprio amor é o amante e o amado. Todos querem viver, existir. Isso não é amor por si próprio? Todos os desejos têm sua fonte no ser. Trata-se apenas de escolher o desejo certo. O que é certo e o que é errado varia com o hábito e o costume. Os padrões variam de sociedade a sociedade. Livre-se de todos os padrões tradicionais. Deixe-os para os hipócritas. Apenas o que o liberta dos desejos, do medo e das ideias equivocadas é certo. Enquanto se preocupar com pecado e virtude, você não terá paz. Aceito que pecado e virtude sejam normas sociais, mas talvez haja também pecados e virtudes espirituais. Por espiritual, quero dizer o absoluto. Será que existe algo como pecado absoluto e virtude absoluta? Pecado e virtude dizem respeito apenas à pessoa. Sem uma pessoa pecaminosa ou virtuosa, o que são pecado ou virtude? No nível do absoluto não há pessoas. O oceano de consciência pura não é virtuoso nem pecaminoso. Pecado e virtude são invariavelmente relativos. Será que eu conseguiria me livrar
dessas ideias desnecessárias? Não, enquanto você pensar que é uma pessoa. Por que sinal saberei que estou além do pecado e da virtude? Estando livre de todo o desejo, de todo o medo e da própria ideia de ser uma pessoa. Cultivar ideias de eu sou pecador e eu não sou pecador é pecado. Identificar-se com o particular é o único pecado que existe. O impessoal é real. A pessoa aparece e desaparece. Eu sou é o ser impessoal. Eu sou isso é a pessoa. A pessoa é relativa e o puro ser é impessoal. Com certeza, o puro ser não é inconsciente nem desprovido de discriminação. Como ele pode estar além do pecado e da virtude? Apenas nos diga, por favor, ele tem inteligência ou não? Todas essas perguntas surgem porque você acredita ser uma pessoa. Vá além da pessoa e veja. O que exatamente você quer dizer quando me pede para deixar de ser uma pessoa? Não lhe peço que deixe de ser. Isso você não conseguiria. Peço-lhe apenas que pare de imaginar que nasceu, que teve pais, que é um corpo, que vai morrer e assim por diante. Apenas tente, dê partida. Não é tão difícil quanto você pensa. Pensar em si próprio como pessoal é o pecado do impessoal. Novamente, o ponto de vista pessoal. Por que você insiste em poluir o impessoal com suas ideias sobre pecado e virtudes? Elas simplesmente não se aplicam. O impessoal não pode ser descrito em termos de bom e mal. Ele é ser, sabedoria, amor, todos absolutos. Onde está o espaço para o pecado aí? E a virtude é apenas o oposto do pecado. Falamos de virtude divina. A verdadeira virtude é a natureza divina. O que você realmente é sua virtude. Mas o oposto de pecado, a que você chama de virtude, é apenas obediência nascida do medo. Então, por que todo esse esforço em ser bom? Ele o mantém em movimento. Você vai sempre em frente até que encontra Deus. Então Deus o leva para dentro de si e o faz como ele é. A mesma ação é considerada natural num determinado momento e pecado num outro. O que a torna pecaminosa? Tudo que você faz sabendo que está errado é pecado. Esse saber depende da memória. Lembrar-se de si próprio é virtude. Esquecer de si próprio é pecado. Tudo se resume ao vínculo mental e psicológico entre o espírito e a matéria. Podemos chamar esse vínculo de psique. Quando a psique é crua, pouco desenvolvida, bastante primitiva, ela está sujeita a ilusões grosseiras. À medida em que ela cresce em amplitude e sensibilidade, ela se torna o elo perfeito entre a pura matéria e o puro espírito, e dá significado à matéria e expressão ao espírito. Há o mundo material e o espiritual. Entre eles está a mente universal, que também é o coração universal. É o amor sábio que faz com que os dois sejam um. Algumas pessoas são estúpidas, outras são inteligentes. A diferença está em sua psique. As mais maduras têm atrás de si mais experiência. Tal como uma criança cresce comendo e bebendo, dormindo e brincando, a psique do homem é formada por tudo que ele pensa, sente e faz, até que ela se torne perfeita o bastante para servir como ponte
entre o espírito e o corpo. Como uma ponte permite o tráfego entre as margens, a psique une a fonte e suas expressões. Chame-a de amor. A ponte é amor. Em última análise, tudo é experiência. Tudo o que pensamos, sentimos, fazemos é experiência. Por detrás está o experienciador. Assim, tudo o que sabemos consiste dessas duas coisas: experienciador e experiência. Mas os dois, na verdade, são um. Somente o experienciador é a experiência. Entretanto, o experienciador pensa que a experiência é externa a ele. Da mesma forma, espírito e corpo são um só. Eles apenas parecem ser dois. O espírito não tem segundo. Para quem, então, parece haver um segundo? A mim parece que a dualidade é uma ilusão induzida pela imperfeição da psique. Quando a psique é perfeita, a dualidade não é mais vista. Você o disse. Mesmo assim, tenho que repetir minha pergunta tão simples. Quem faz a distinção entre pecado e virtude? Quem tem um corpo, peca com o corpo. Quem tem uma mente, peca com a mente. Certamente que a mera posse de um corpo não compele a pecar. Deve haver um terceiro fator na raiz de tudo isso. Fico retornando à questão de pecado e virtude porque hoje em dia os jovens insistem em dizer que não há pecado, que não devemos ser decentes e que devemos seguir sem hesitação o desejo do momento. Eles não aceitam a tradição nem a autoridade e só se deixam influenciar por um raciocínio sólido e honesto. Se eles evitam certos atos, é por medo da polícia, mais que por convicção. Sem dúvida, eles têm uma certa dose de razão no que dizem, pois podemos ver que nossos valores variam de lugar a lugar e de época a época. Por exemplo, matar na guerra é hoje visto como uma grande virtude e pode vir a ser considerado como um crime hediondo no próximo século. Um homem que se move com a terra necessariamente verá dias e noites. Para aquele que fica com o sol, não haverá escuridão. Meu mundo não é o de vocês. Da maneira como vejo, vocês estão todos num palco representando. Não há realidade em suas idas e vindas, e seus problemas são tão irreais. Talvez sejamos sonâmbulos ou sujeitos a pesadelos. Não há nada que você possa fazer? Estou fazendo. Eu entrei em seu estado onírico para lhes dizer: parem de ferir a si próprios e aos outros. Parem de sofrer. Acordem. Então por que não acordamos? Vocês vão acordar. Meus esforços não serão em vão. Talvez demore algum tempo. No momento em que vocês começarem a questionar seu sonho, o despertar não estará distante. A prática do yoga é sempre consciente? Ou ela pode ser mais ou menos inconsciente, abaixo do nível do consciente? No caso do principiante, a prática do yoga muitas vezes é deliberada e exige grande determinação. Mas os que há muitos anos a vêm praticando com sinceridade estão permanentemente centrados na autorrealização, conscientemente ou não. A sadhana inconsciente é a mais eficaz, porque é espontânea e firme. Como fica um homem que estudou yoga com sinceridade por algum tempo e depois se desencorajou e abandonou seus esforços? O que um homem parece fazer ou não fazer, muitas vezes é enganoso. Sua aparente letargia pode significar apenas que ele está reunindo forças. As causas de nosso comportamento são muito sutis.
Não devemos ser apressados ao condenar, tampouco ao elogiar. Lembre-se de que o yoga é o trabalho do ser interno sobre o eu externo. Tudo o que o externo faz é meramente em reação ao interno. Mesmo assim, o externo ajuda. Até que ponto ele é capaz de ajudar e como? O externo tem algum controle sobre o corpo e pode melhorar a postura e a respiração. Sobre os pensamentos e sentimentos da mente, ele pouco domínio tem, pois ele próprio é a mente. É o interno que pode controlar o externo. Se o externo tiver juízo, obedecerá. Se o interno, em última análise, é o responsável pelo desenvolvimento espiritual do homem, por que o externo tantas vezes é exortado e incentivado? O externo pode ajudar, mantendo-se livre de desejo e medo. Você deve ter notado que todos os conselhos dados ao externo vêm na forma de negativas. Não faça, pare, controle-se. Abra mão, desista, sacrifique, entregue-se, veja o falso como falso. Até mesmo a pequena descrição da realidade que é dada vem através de negações como nem isso nem aquilo. Todos os positivos pertencem ao ser interno, assim como todos os absolutos pertencem à realidade. Como distinguir o interno do externo na experiência real? O interno é a fonte da inspiração. O externo é movido pela memória. A fonte não pode ser rastreada, enquanto toda lembrança tem início em algum ponto. Assim sendo, o externo é sempre determinado, enquanto o interno não pode ser contido em palavras. O engano dos buscadores é pensar que o interno é algo que tem que ser alcançado e esquecer que tudo que é perceptível é transitório e, portanto, irreal. Apenas aquilo que torna possível a percepção, quer você o chame de vida ou de Brahman, ou do que quiser, é real. A verdade do que aqui é dito é firme e perene, e a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável,